Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação, que tem um grande impacto aí na sexualidade, na autoestima das mulheres e dos casais. E por que esse tema? Porque eu te ajudo a equilibrar os seus hormônios, a despertar a sua libido de maneira natural. Então, sem uso de medicamentos, porque eu sou fisioterapeuta, meu nome é Tatiana, atuo aí na sexologia, na fisioterapia pélvica, nas práticas integrativas e o meu repertório, a minha caixa de ferramentas, como é tão, né, como a gente usa tanto esse termo, traz aí os exercícios. Eu trabalho com a yoga terapia hormonal, com acupuntura e com outras práticas, né? Com a sexologia, com o movimento. Então, é assim que eu atuo. E vamos falar desse tema então, né? Do ressecamento vaginal, da diminuição da lubrificação. Eu coloquei uma caixa de pergunta aí nos meus stories, perguntando se a pessoa se sente constrangida ou constrangido em usar esse lubrificante, tá? E a resposta veio conforme eu esperava. Na verdade, eu coloquei essa pergunta já antecipando pela minha experiência. O que acontece com as pessoas é que, né, muitas mulheres chegam para mim e quando a gente vai falar de diminuição da lubrificação, de ressecamento vaginal e algo que a gente tem que começar a fazer é usar o lubrificante nas relações, né? Isso de maneira a remediar, não tratando a causa, né, da questão. Esse uso desse lubrificante, as pessoas encontram, né, eu encontro muita resistência quando eu faço essa sugestão. As pessoas se sentem constrangidas em usar um lubrificante. Às vezes a mulher se sente menos mulher, a mulher se sente menos capaz de responder, é como se ela estivesse sendo pouco, né? E essa sensação subjetiva, né? Isso que vem, esse sentimento da mulher de estar sendo menos, né? De estar sendo menos responsiva, de estar sendo menos mulher, é algo que impacta muito. Ela acaba resistindo ao uso e aí isso é pior naquele momento. Pior porque causa dor, né? Porque causa uma relação dolorosa, desconfortável e evidencia, né, bastante aí essa falta dessa lubrificação. Então, ter uma relação sem lubrificação é muito desconfortável e vai criando um medo de próximas relações, tá? Quero falar sobre isso. E o homem também muitas vezes tem uma resistência. E a mulher, com esse medo né, ou com essa sensação de que ela vai ser pouco, que ela vai ser menos, ela não propõe esse uso, ela não leva isso para a mesa ou para a cama, né? Então, aqui a gente é um espaço que a gente vai colocar a conversa na cama, né? E não colocar a conversa na mesa. Só fazendo um trocadilho aqui. Mas às vezes o homem também não se sente à vontade, porque ele também se sente menos capaz de estimular essa mulher. Ele se sente falhando no papel de estimular, de excitar. E sim, muitas vezes nós precisamos trabalhar na qualidade dessa excitação, na qualidade, né, dos estímulos que estão sendo feitos, né, tanto estímulos nas várias vias que podem ser, né, no imaginário, na nossa mente, na nossa concentração, como nós conversamos outro dia, como estímulo físico, sensorial, que também pode acontecer. Então podemos melhorar a qualidade desses estímulos, mas às vezes a qualidade está boa, mas acontecem mudanças no nosso corpo. Tanto essas variações da lubrificação, elas podem ocorrer de acordo com a fase do ciclo, né, do ciclo feminino, do ciclo menstrual que estamos passando, como também da fase de vida. E é nesse ponto que eu quero, né, esse ponto principal que eu quero trazer aqui hoje. Então, mulheres, ao longo da sua vida, né, se você começa a se observar, você vai perceber que tem fases do nosso ciclo que estamos mais úmidas naturalmente.
né? E isso também na hora de uma relação sexual, mas não apenas. E tem momentos do nosso ciclo que essa umidade diminui, então isso interfere também, né, nessa lubrificação, no quão úmida estaremos em uma relação, né, nesse momento do nosso ciclo menstrual. Ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai envelhecendo, nós temos também alterações hormonais que vão acontecer e, gente, a nossa fase pré-menopausa, ela começa não um mês antes, um ano antes, né? Às vezes essa fase da pré-menopausa, ela começa 5, 10 anos antes da menopausa chegar, tá? Então, o climatério é um período que vai de antes até um pouco depois, né? Mas essa fase pré-menopáusica aí, então imaginando que uma mulher, por exemplo, vai entrar na menopausa por volta dos 50 anos, e essa idade também varia, antes, né? Então, uns 5, 10 anos antes, as alterações hormonais começam a acontecer, né? A gente vai tendo uma queda, assim, não é um dia eu tenho hormônio e no outro dia eu caio vertiginosamente, né? Isso vai sendo um crescente, que até nas alterações, nas dosagens hormonais, isso pode não estar sendo evidenciado. Estão ainda em valores normais, ditos normais, tá? Então, às vezes eu recebo mulheres que estão aí, às vezes até ainda menstruando, com 50 anos, 50 e poucos anos, e elas falam assim, não, mas eu fiz o exame, eu fui na minha ginecologista e os exames estão normais. Ok, né? Estão normais do ponto de vista de dosagem hormonal, talvez para se considerar uma reposição ou uma modulação, mas esse morrinho já está descendo, né? Isso já está acontecendo. Então, as alterações físicas também já começam a acontecer, né? A mulher às vezes já vai sentindo uma diferença na qualidade do sono, em vários outros fatores, tá? Mas hoje o meu ponto aqui é lubrificação vaginal, tá? Então, essas alterações hormonais, elas vêm acontecendo, principalmente a baixa da lubrificação vem para a queda do nosso hormônio no estrogênio, né? Ou no grupo de estrogênios aí, nós temos tipos diferentes de estrogênios, né? Mas o que acontece é que o estrogênio, ele traz uma circulação local, né? Ele traz uma circulação, uma vascularização nas mucosas. E quando a gente tem essa queda do estrogênio, que começa lá na pré-menopausa, e quando a gente entra na menopausa, né, essa queda fica mais acentuada, essa falta de vascularização nas mucosas vai trazer os ressecamentos. Às vezes, as mulheres se identificam com uma fala, uma expressão aí quando entram na menopausa, que elas estão murchando. Então a mulher se sente murcha, se sente menos viçosa. Quando a gente fala de viço, né, isso nos remete a um aspecto jovial e a um aspecto com viço, um aspecto brilhante, um aspecto viçoso, né, um aspecto hidratado. Então essa perda do viço, ela está relacionada a essa diminuição da vascularização nas nossas mucosas. A boca resseca, os olhos ressecam, as articulações podem, né, também ressecar e a mucosa vaginal também resseca. Então, essa queda, né, desses hormônios aí, principalmente do estradiol, vai trazer essa baixa dessa lubrificação, né? Isso tanto no momento, né, da excitação, da atividade sexual, como dessa umidade natural da vagina ao longo do nosso, aí já não tem mais ciclo, né? Ao longo dos nossos dias, dessa umidade que não tem a ver com excitação. Então, qualquer vagina é um ambiente úmido, né? E aí, quando temos essa baixa, essa diminuição da lubrificação, a região da vulva, que é a parte externa, também pode ficar um pouco ressecada. Eu oriento, né, as pacientes, quando a gente faz o exame físico aqui na fisioterapia, né, com a fisioterapia do assoalho pélvico,
A gente avalia a vulva e às vezes essa vulva, essa pele aí do lado de fora, né, ela tá às vezes até com fissurazinhas, né, a mulher chega e fala assim, tá rachado aqui, saindo um pouquinho de sangue, como parecendo uma cutícula quando tá ressecada. Essa pele externa da vulva aí, né, ou essa pele da vulva externa à vagina, porque a vagina é o introito, né, é o canal, então essa parte externa aí da região genital, ela também pode ficar ressecadinha, né, a mulher toca ali e é como se estivesse com a pele ressecada. Então, né, tem aí, a gente pode orientar, passar óleo de coco, né, passar pomada aí para poder hidratar, tá, essa hidratação externa. Internamente, no canal vaginal, também fica mais ressecado. Isso pode, gente, dificultar inicialmente, depois, né, ao longo dos anos, às vezes dificulta um exame ginecológico, por exemplo, né? Porque se a pessoa não tem vida sexual ativa, ela nem percebe, isso não se torna uma queixa. Mas aí passam alguns anos, essa mulher vai fazer um exame ginecológico ou fazer um exame na fisioterapia e esse exame, né, para a gente avaliar ali internamente, se torna doloroso, essa região se torna ressecada, né? É uma mucosa que tá seca e aí a sensação que a pessoa tem é que tá grudando uma parede na outra. Quantas vezes eu já escutei isso de senhoras, né? Eu fui no ginecologista e tá, né? Ele falou que colou uma parede na outra. O que é isso que colou? É porque ficou sem lubrificação, né? Ficou ressecada essa região. E existem, né, várias coisas que podem ser feitas nesse sentido, tá? Então, uma das propostas, né, e essa aí normalmente vem do ginecologista, é a reposição ou a modulação hormonal, né, que tem prós, contras, né, e tem uma evolução imensa aí na ciência, na indústria farmacêutica, né, e na oferta de hormônios bioidênticos que a gente vê hoje, né, que estão tendo uma ótima aceitação, tudo isso aí, né, com vários estudos, e isso é uma conduta do ginecologista, tá? Mas não é a minha, né, eu vou trabalhar de outra forma. E às vezes sim, pode precisar de uma modulação, ou às vezes eu posso trabalhar em conjunto com isso, né, não tô falando aqui de certo e errado, tô falando da abordagem que me cabe, da abordagem que cabe ao ginecologista. Então, para tratar, né, essa causa, né, uma das propostas é essa modulação hormonal. O meu trabalho, né, do estímulo de produção hormonal é através da yoga hormonal, que é uma sequência de exercícios que vão ativar a ação dos ovários, da hipófise, da tireoide, para trazer um aumento nessa produção hormonal. Então isso é um braço aí do meu trabalho, né? E essa forma, assim, essa prática que eu tenho, né? Essa prática diária e que eu sinto, assim, efeitos fisicamente aí, né? Em todos os sistemas aí que precisam dessa, né? Que sofrem com a queda hormonal, tá? Já passei da menopausa, já estou na menopausa, né? Já tive a menopausa, senti e sinto, né, esses sintomas, os desconfortos, e aí eu falo isso assim de experiência própria, tá, desses efeitos. Entendo exatamente, né, qual é essa questão. Existem hidratantes vaginais que são como hidratantes de pele também, né, que podem ser passados aí, e aí de uma forma também a se remediar, tá? Mas de qualquer forma, né, tem o hormônio local, né, os óvulozinhos que podem ser colocados aí para essa, né, isso que a gente chama de atrofia vaginal, né, atrofia dessa mucosa, a parede, a pele, a derme aí fica mais fininha, né, então isso pode ser tratado aí de várias formas. Também podemos trazer os exercícios do assoalho pélvico, que são as contrações aí dessa musculatura, né, de forma bem orientada, porque muitas vezes as pessoas acham que sabem contrair o assoalho pélvico, mas não sabem, então isso é algo que a gente orienta aí de maneira individual após uma avaliação. E o exercício, como qualquer outro exercício em qualquer região do corpo, o exercício traz circulação sanguínea para essa região. E a circulação sanguínea aumenta essa atividade e, né, dos vasos aí, e vão ajudar
né, nesse viço dessa região, se a gente pudesse falar aí, ou nessa, né, nessa lubrificação também, tá? Vamos ver aí outras coisas que estão, né, que interferem. A lubrificação da vagina, ela tem várias fontes e os hormônios atuam, e o estrogênio, né, estradiol e estriol atuam estimulando essa lubrificação. Parte da lubrificação vem do útero, então mulheres que têm útero, né, existe um muco no útero, né, que é dado aí pelo colo uterino e ele chega na vagina, então isso também faz parte da nossa lubrificação. Parte da lubrificação vem de glândulas que estão ali na entrada da vagina, né, logo no introito, e a gente tem uma lubrificação que é dada pela parede, né, como se essa parede suasse. A gente fala que isso é um transsudato, né, então essa lubrificação ela vem também com a excitação e também com o aumento dessa circulação sanguínea, né, desse estímulo vascular que o exercício do assoalho pélvico dá e que também o processo de excitação contribui, né, ou contribui enormemente. Quando a mulher se excita, quando o homem se excita, ele tem um aumento da circulação sanguínea ali no corpo, né, nos corpos cavernosos e esponjosos do pênis. E quando a mulher se excita, ela também tem um aumento dessa circulação nos corpos, né, nos ramos paralelos ali do clitóris. Eu tô sem o meu modelinho aqui em mãos agora, né, mas muitas vezes as pessoas acham que o clitóris é uma estrutura pequenininha que tem ali em cima da vulva e aquilo ali é só a ponta, né, de uma estrutura bem maior que recebe uma grande vascularização, né, para ter o estímulo prazeroso. E o clitóris, né, abrindo parênteses, o clitóris, gente, é uma estrutura que a única função do clitóris é ter o prazer sexual. E o clitóris é uma estrutura ricamente nervada, né? Então esse estímulo a essa estrutura é o principal estímulo para o prazer feminino, né? A parede vaginal ou o introito, o canal vaginal não tem tanta terminação nervosa quanto o clitóris. Então a nossa maior fonte de prazer é o clitóris, que, né, nesse momento aqui, qual que é a relação do prazer feminino com esse ressecamento, né? No momento da relação tem da relação sexual, isso tem uma relação direta, porque eu tenho nesse momento ali, se eu não tiver lubrificação, eu tenho dor. E dor é contrário ao prazer, né? Na grande maioria dos casos. Então, se a pessoa tem dor, ela tem um movimento ou uma contração dessa região que impede a evolução do processo de excitação. Então, aquilo que já estava ruim, já estava difícil, porque ela tá, né, ela tá menos úmida, vai ficar pior, tá? E se eu tenho essa diminuição desse hormônio, eu tenho uma dificuldade dessa irrigação, dessa estrutura. Então, junto com a causa, né, a mesma causa que traz o ressecamento, também vai trazer uma maior dificuldade dessa evolução da excitação e do prazer. Então, isso são coisas que vão acontecendo aí quando a gente tem a baixa hormonal. Por isso que é tão importante termos escolhas, termos condutas que melhorem, que tragam o nosso estímulo hormonal. Se você pode fazer isso, se você quer fazer isso através de uma reposição da modulação, busque isso. Se você não quer, não pode, né? Busque métodos naturais que possam te ajudar. Porque o que vai acontecer se o hormônio baixa é que essa estrutura não fica irrigada de sangue. E isso traz, né? E essa baixa hormonal vai trazer o ressecamento e vai trazer uma baixa qualidade desse momento da relação, tá? Então, a causa hormonal, o fator hormonal é uma causa para o ressecamento e a diminuição ou a não evolução do processo de excitação também traz o ressecamento. E aí vira um ciclo, porque se não tem lubrificação,
não tem essa circulação, não evolui, né? Se a excitação não evolui, não lubrifica e fica ruim. E se não lubrifica, fica mais difícil dessa excitação continuar, entendem? Por isso que no momento da relação, o uso de um gel ou de um lubrificante à base de silicone, né? Então nós temos vários lubrificantes aí no mercado e isso pode ser comprado na farmácia e não precisa ter vergonha, né? Então você vai, os lubrificantes mais comuns e mais baratos aí à base de água, são bons, sim, pode utilizar esses lubrificantes, só que você tem que colocar em maior e repetir, né? É igual filtro solar, só que filtro solar a gente tem que reaplicar a cada 2 horas e o lubrificante a gente tem que reaplicar ali várias vezes, né? Se for esse à base de água, porque ele seca logo, né? Ele absorve logo. Tem os lubrificantes mais oleosos, à base de silicone. Às vezes as pessoas vão usar o óleo de coco, né, como um lubrificante, o óleo de girassol. Posso usar isso? Pode, tá? O cuidado do óleo vegetal, né, do óleo de coco, por exemplo, é quando você tem uma relação com preservativo, porque pode, né, já se viu aí que a química ali do óleo de coco no preservativo vai furar esse preservativo. Então não poderia, tá? Tem que ser um lubrificante à base de silicone. Nossa, isso não é ruim para minha saúde? Não, isso tá aí, né? E apesar de ser um canal, gente, é considerado até uma parte externa do corpo, né? Não tem contato não atravessa essa parede, tá? Então, o uso da lubrificação é super importante, tá? E não descuidar do processo de excitação, porque também é um componente. E aí nós temos, né, 2 coisas que às vezes vêm ao encontro para tornar uma relação mais difícil e para diminuir a nossa libido aí nesse momento, que é o seguinte, quando a mulher tá nessa fase do climatério, da menopausa, se ela vem numa relação estável, normalmente é uma relação que já tem um tempinho aí. Então, o que acontece é que eu tenho um fator fisiológico hormonal e tenho um segundo fator do relacionamento, que uma relação estável, um casamento, né, de muitos anos, uma relação estável, eu tenho uma dinâmica de relação que é diferente de uma relação nova, de um namoro, né, daquela fase que a pessoa está apaixonada, que ela cuida mais desse relacionamento e que ela tem também, né, hormonalmente aí. E aí na neurociência vai mostrar a diferença de amor, de paixão, né? Então no início de uma relação, os estímulos, os cuidados, o nosso entusiasmo com essa relação é diferente, né? E também com o envolvimento sexual, com a preparação. Tudo é novo, a descoberta, a disponibilidade que a gente tem para a exploração, para os estímulos, para dar trabalho, né, gente? E aí numa relação antiga, você já está cansado, já está acomodada, você e ele, né, ou você e ela, que dá trabalho. Às vezes a pessoa não quer investir mais, né, ou não quer investir naquele momento. Então aquilo que a gente fazia em uma relação inicial, né, que é colocar energia mesmo, disposição para se vestir, para se arrumar, para se perfumar, para trazer novidade, para pesquisar. A pessoa vai lá ler livro, olha na internet, troca ideia com as amigas, né? Quer coisa nova. Numa relação que já está estável, isso já passou. E aí a excitação fica, o estímulo para a excitação também fica baixo. Juntou com o fator hormonal, a qualidade dessa relação vai lá embaixo, gente. E aí, olha o que acontece. Quando eu tenho uma baixa qualidade da relação, eu não tenho estímulo cerebral, né? Estímulo de pensamento, estímulo de lembrança para querer repetir a relação. Um dos fatores que interferem muito na nossa libido é a vontade de repetir algo que é prazeroso. Boas relações, sabe aquela, né? Tem um ditado assim que quanto mais melhor. É verdade, tá? Manter a engrenagem, manter a máquina funcionando, né? Falas desse tipo. Quanto mais melhor. Por quê? Porque quanto mais você pratica bem, com qualidade, mais melhores os registros para você querer repetir isso.
Quando você tem um registro positivo, você quer fazer mais para repetir. Quando a gente estava, né? Quem está em relação estável, busca na sua memória lá atrás. Começou, né? Lá na adolescência. Então, primeiro beijo. Primeiro beijo pode ter sido meio ruim, né? Primeira relação sexual também, por quê? Porque a pessoa não tem experiência, não sabe como é. Isso não é coisa que a gente já nasce sabendo, não, gente. Isso tudo é desenvolvido, tá? E às vezes a pessoa passa a vida inteira achando que já tinha que nascer sabendo, com vergonha de melhorar os estímulos, de procurar saber, e tem uma vida sexual medíocre, né? No sentido aí da média, e nunca acha que ela tem que aprender nisso. Isso é algo que é desenvolvido, é estudado, né? É dedicado, é dedicação de tempo. Então, se você não tem algo lá na frente que você quer se lembrar, você não tem um registro positivo, isso não cria um estímulo para futuras relações, né? Ou para futuros encontros, para futuros momentos. Então, esses dois fatores, eles se somam. E é isso que vem, né? É isso que eu recebo com muita frequência. Dentro dessa queixa de diminuição da libido, e aí a pessoa chega e olha, isso está doendo, né? Eu tenho a relação dolorosa, muitas vezes o que isso vai causar é que uma relação dolorosa, ela causa uma contração muscular para proteger. Sabe quando algo vai doer em você, né? Em qualquer região, você vai tomar uma vacina, tomar uma injeção. O que a enfermeira faz ali, a técnica antes de aplicar? Relaxa. Porque quando você tem um estímulo doloroso, muitas vezes a pessoa contrai de maneira protetiva, né? Quase um instinto. Então, quando começa uma penetração com baixa lubrificação, seja pela questão hormonal ou porque a mulher não está devidamente preparada e não tem um lubrificante externo, na hora que isso começa, né? Aquilo ali tá seco, tá dolorido, é desconfortável para os dois. Então a pessoa tem uma contração protetiva, né? Uma contração porque dói, poxa, eu fico aqui na expectativa, tá? E aí eu crio uma tensão muscular. Na próxima vez, a mesma coisa. Porque assim, isso incomoda. E aí a pessoa acha que vai passar sozinho. E aí na próxima vez tá ruim, é pior. Na próxima vez tá pior ainda e cada vez a musculatura tensiona mais. Gente, às vezes, dentro, né, do canal vaginal, a gente tem tensão muscular como tensão aqui no ombro, né? Às vezes a gente tem nódulos ali e criam esses pontos de tensão. E só quando tá doendo demais, às vezes, é que a pessoa vai pedir ajuda. E às vezes, se deixar isso, não passa sozinho. Precisa de um tratamento, precisa de recurso, né? Dentro da fisioterapia a gente tem várias coisas ali que a gente pode fazer para relaxar, para massagear esse ponto, para tirar esse ponto dolorido, né? Isso é algo que acontece com muita frequência. Então, se isso já está vindo há muito tempo, precisa de uma avaliação. Se não tem dor ainda, né? Mas tem um desconforto e talvez não seja... seja menos intenso aí, como que você pode trabalhar no estímulo hormonal, né? E também vai fazer falta a nossa avaliação, porque aí eu vou dar exercícios locais para melhorar essa vascularização. Mas de toda forma aí, o que não pode faltar é a lubrificação externa. Poxa, então gente, precisa ter esse lubrificante, ele precisa estar à mão, como eu coloquei no post aí, né, anterior no meu feed aí no Instagram. Porque esse lubrificante, se ele estiver guardado debaixo, sob 7 chaves, e a relação aconteceu, às vezes a pessoa não vai levantar daí para ir lá onde esse lubrificante está. E aí tem uma relação desconfortável. E é ruim. E aí ela se sente mal. Porque apesar de saber, apesar de eu dar informação, olha, a condição hormonal está diferente, fica aquela coisa, né, no fundo, que ela não foi o suficiente. Então, não espera isso acontecer como mágica. Se você não teve nenhuma ação diferente, se você não começou a fazer nenhum tipo de exercício, se você não usou nenhuma reposição, se você não usou nada, né,
nenhum estímulo aí dessa parede, seja de qualquer substância, né? Pode ser o hormônio local, o que quer que seja. Se você não fez nenhum tipo de exercício, tipo a yoga hormonal, né? Algo que traga o estímulo da produção do hormônio, não acha que isso vai melhorar sozinho. Que você teve uma relação sem lubrificação e que na próxima isso vai consertar, tá? Primeiro que isso não é conserto, porque isso não é defeito. Isso é uma alteração e a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, esse lubrificante ele tem que ficar à mão, ele tem que ficar ali. Traz isso como um aspecto lúdico, tá? Tem gelzinho que esquenta e esfria, tem vários tipos, né? E é bom, é gostoso. Então, isso vai te dar mais prazer. Então, não começa a desconstruir essa questão do uso do lubrificante. Porque isso né? Para algumas pessoas não, é tranquilo, mas para outras sim, né? E só para encerrar, eu tive um relato, né, específico, assim, já tive vários relatos da yoga hormonal nesse aspecto, tem vários aspectos aí, né, da questão da menopausa, da insônia e tudo mais, mas eu tenho muitos relatos de que melhorou a lubrificação, né? E eu tenho relatos assim que me deixam muito feliz, porque ter uma qualidade de relação com mais prazer deixa a pessoa, né, a aluna, a mulher, fica muito feliz. E às vezes não é uma coisa que ela se disponibiliza a falar aí nas redes sociais ou falar para os amigos, mas ela vem me falar em tom de confissão, né? Então, de novo, esse papo aqui é um confessionário que eu trago aqui para vocês publicamente. Mas como eu fico feliz quando a pessoa fala assim, nossa, às vezes eu tenho relação e nem lembro mais de pegar o lubrificante, mas aí é porque o corpo já está respondendo de outra forma. Mas mesmo assim eu digo, deixa esse lubrificante aí à mão, tá? Porque se precisar, o importante é trazer uma relação confortável. Para você querer ter uma relação confortável, boa, com prazer, e lá na frente você ter estímulo e desejo de repetir essa relação. E isso influencia sobremaneira também a nossa libido, tá? Então, esse foi o nosso recado de hoje, esse foi o nosso papo sobre diminuição da lubrificação, que traz ressecamento vaginal e interfere na nossa libido. Precisamos melhorar a lubrificação, seja com exercício, seja com o estímulo hormonal, e precisamos melhorar a nossa libido, precisamos melhorar o nosso ressecamento e a nossa lubrificação para isso trazer uma melhor relação e isso interferir positivamente na nossa libido. Tá bom? Então me acompanhem que eu vou trazer sempre temas aí que te ajudem, né? Que me ajudam a te ajudar a equilibrar os seus hormônios e a estimular a sua libido, a despertar a sua libido. Se você tem alguma coisa, alguma dúvida ou alguma questão pessoal aí que pode ser um tema para nossa conversa, me deixe saber, tá? Vou ter o maior prazer em poder responder a sua dúvida ou trazer um papo aí pra gente discutir, né? Se isso estiver ao meu alcance. Um beijo para todos.